Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenções e Aprendizagem, e no vídeo de hoje a gente vai mostrar as peças da roçadeira 128R, tá? A roçadeirinha da Husqvarna. E vamos trocar uma ideia também sobre peça paralela e peça original, beleza? E você que acompanha o nosso canal aí, segue o vídeo até o final e vamos nessa! Bom, então aqui a gente está com todos os itens que chegaram para a gente poder fazer a manutenção do motor da nossa roçadeira, tá? Para quem não acompanhou e não está acompanhando a série, já tem um primeiro vídeo aí no canal onde a gente fez a desmontagem e apresentou o defeito. Então se você está pegando esse vídeo aqui no meio do caminho, dá uma olhada no primeiro vídeo lá que você vai entender a manutenção que vai ser feita. Então aqui a gente comprou um kit de pistão e cilindro, tá? Esse aqui é o cilindro da roçadeira. A gente comprou um cilindro original. Se você quer saber quando a peça é original ou quando é paralela, geralmente toda peça original ela vem com uma logomarca do fabricante, tá? Então aqui, ó, vocês podem notar que tem um símbolozinho da Husqvarna aqui no cilindro. No pistão a mesma coisa. A gente observa aqui no cantinho, ó, a logomarca da Husqvarna, tá? E algumas características também do próprio fabricante, que nem eu já vi cilindro paralelo desse equipamento, onde a gente não tem esse rebaixo aqui, ó, para instalação da junta, tá? Nesse caso aqui é um O-ring de borracha, tá vendo? Ele encaixa aqui, depois a gente fecha com a outra metade da carcaça. Na carcaça aqui, ó, é liso, tá vendo? É retinho, é plano. No cilindro a gente tem esse rebaixo, mas eu já vi peça que não tem, ela também é plana. Então nesse caso você vai ter que montar não com a junta, mas sim com cola, tá? Tem que fazer a montagem com cola para poder o motor vedar e você não ter problema de entrada de ar. Então junto com o kit de pistão e cilindro vem o pino do pistão, pino novo. Vem o anel de compressão. Nesse modelo a gente tem um anel só no pistão. E vem as duas travas elásticas, tá? As duas travas do pino aqui. E aqui, ó, só para a gente ter um comparativo, esse é o pistão danificado, né? E esse aqui é o pistãozinho novo. Então, como a gente pode ver, esse aqui foi judiado pela falta de lubrificação. E ainda mais se tratando de um modelo onde a gente tem um anel só de compressão, então qualquer risco, qualquer dano já faz com que o motor não trabalhe de forma satisfatória. Seguindo aqui, um jogo de junta, tá? Original também. Então aqui nesse jogo, nesse kit, vem todas as juntas do motor e também vem os retentores do virabrequim. Os dois retentores já vêm aqui junto com o jogo de juntas. Então aqui completo, tem junta de escapamento, carburador, a junta do cilindro, né, que é esses anéis de borracha aqui, do carburador, ó, aquele anelzinho de vedação que vai lá no coletor. Então joguinho de junta completo. Comprei também aqui uma vela, tá? Vela da NGK. Geralmente, a vela que vem na Husqvarna é a da Champion, também uma vela muito boa, tá? Mas aqui eu optei pela da NGK, que também é uma vela que não tem o que dizer, é uma vela muito boa. Cabeçote de aspiração, né, do filtro, né, na verdade o filtro de combustível que vai lá dentro do tanque. O bulbo, tá? A bolha que vai no carburador. A que está no carburador lá não está furada, não tem avaria nenhuma assim aparentemente. Mas eu já resolvi comprar porque o equipamento está muito tempo parado. Então se aquela lá estiver ressecada, logo logo ela vai dar problema. Então a gente já previne aí e já está colocando também uma bolha nova. As duas mangueiras do tanque, mangueira que sobe para o carburador e a mangueira de retorno, aqui volta. Os dois rolamentos do virabrequim,
Tá? Nesse caso aqui, ó, não tinha o original lá. Tá? O original, ó, ele não tem essa proteção aqui guarda-pó. A gente pode ver aqui, ó, que ele é liso. Ele vem dessa forma aqui, num saquinho, tá? Só que eu comprei dois rolamentos de primeira linha, tá? Esse aqui é da marca, ó, ele é o 6201 da Tinken. Tinken, se vocês derem uma pesquisada aí, é uma excelente marca de rolamentos primeira linha. Então, no rolamento original, ó, não tem nem a numeração dele, tá? Você compra pelo código do fabricante. Você vai entrar lá com o código da Husqvarna e ele te dá o rolamento. Mas a medida dele, para você saber o modelo dele, esse é um 6201. Lembrando que na hora da montagem a gente vai retirar essa proteção aqui do rolamento, tá? Por quê? Eu já peguei motor 2 tempos em que a pessoa levou para consertar e o equipamento voltou travado no rolamento. Quando a gente foi ver, a montagem tinha sido feita com a proteção. No caso ainda era proteção metálica, tá? Aquela chapa metálica que vem em alguns modelos. E no motor 2 tempos não pode. O rolamento tem que trabalhar assim, aberto. Por quê? É justamente o combustível com óleo 2 tempos que entra aqui para lubrificar o rolamento. Se eu monto dessa forma aqui, ele não lubrifica e trava, tá? Então, na hora de montar, a gente vai retirar a proteção aqui, os dois guarda-pó, para o motor poder funcionar, tá? E tem que tirar dos dois lados, por quê? O óleo lubrifica o rolamento e também lubrifica o retentor, tá? O óleo que passa por aqui, ó, ele escorre e lubrifica o retentor. Então tem que tirar na hora de fazer a montagem, velho. Comprei também um filtro de ar. A gente vai substituir, colocar um filtrinho de ar novo. E para completar, eu comprei também uma chave, tá? Para regular o carburador. Essa chave aqui eu não tinha. E o carburador da Husqvarna, os parafusos lá não é fenda, tá? Ele é um parafusinho estriado. Então é essa chavinha aqui que a gente utiliza para poder fazer regulagem. Então isso aqui eu nem considero o valor disso na manutenção do equipamento. Isso aqui na verdade é ferramenta, né? Uma ferramenta que depois eu vou utilizar em roçadeiras, motosserras da Husqvarna, que também utiliza dessa ferramenta aí. Então agora a gente já viu todos os componentes, vamos para os valores para a gente ver quanto que eu estou gastando aqui nessa manutenção. Essas peças eu adquiri numa revenda, tá, numa autorizada da Husqvarna aqui da minha cidade. Eu dei uma pesquisada na internet, ver se eu encontrava mais em conta, e realmente eu até encontrei. Porém, eu não consegui tudo no mesmo lugar, tá? No mesmo site. Então, eu ia ter que pagar aí, acho que em torno de 2 ou 3 fretes. E isso, no fim das contas, não ia compensar, tá? Tanto que saiu praticamente o mesmo valor, eu comprando aqui na minha cidade. Então vamos lá. Filtro de combustível. Filtrinho que vai lá dentro do tanque. R$20. Originalzinho da Husqvarna. Vela de ignição. Velinha NGK. R$25. O filtro de ar, filtrinho que a gente vai substituir, R$10. Os dois rolamentos, R$20 cada um, então deu R$40 os dois. O bulbo do carburador, R$19. O jogo de junta, tá? Joguinho de junta completo já com os retentores, R$45. As duas mangueiras, R$20, R$10 cada uma. E o item mais pesado no valor é o kit cilindro e pistão. Esse kit aqui ele me saiu por R$300, tá? Até vi mais em conta na internet, se eu não me engano estava em torno acho que de R$230, ele original. E ele paralelo também, estava variando aí de 180 a R$220. Então um pouco mais em conta, mas por ter tudo aqui e não precisar pagar frete, para mim compensou pegar aqui na minha cidade. Então aí de peças, tá? Peças para o equipamento, fechamos no valor aí de R$479, tá? Para fazer o motor completo, né? Vai ficar tudo novo de novo. E a chave, tá? Só por curiosidade aí, como eu disse, isso aqui eu não considero no valor do equipamento, da manutenção. Isso aqui é investimento para oficina. Então a chavinha é R$50, tá? Não muito diferente do que você vai achar na internet aí também. Eu andei olhando aí, não é nem chave original, por R$40, R$50, e acabei pagando R$50 aí
numa originalzinha. Então fechamos nesse valor, R$ 479, todas as peças para a gente fazer a manutenção do equipamento. Bom, agora vem aquela pergunta, né? Compensaria gastar isso aí nesse modelo, nesse tipo de equipamento? Bom, vamos lá. A 128R ela já não fabrica mais, ela saiu de linha, tá? Se eu não me engano, aqui entrou no lugar dela, parece que tem a 129R e também tem a 131R, sendo comercializada ainda, tá? Então, esse equipamento aqui, na época, quando ele foi lançado, o preço dele girava em torno de R$1.000 a R$1.200, tá? Então, se você for pegar esse valor de peça aí, 479, for colocar mais mão de obra, tá? Talvez não compensaria. Seria um equipamento aí que seria descartado. Mas no meu caso aqui, como eu estou entrando com a mão de obra e a minha ideia no futuro é passar ele para frente, depois que ele estiver pronto, surgir uma oportunidade aí, ou trocar por outro equipamento, para a gente poder dar sequência aqui nas manutenções, ou vender mesmo. Então, para mim é viável, tá? E como a minha intenção é passar o equipamento para frente, então eu estou fazendo a manutenção da melhor maneira possível, tá? Para ter tanto segurança para mim, quanto a pessoa que está pegando o equipamento, não ter dor de cabeça, não ter problema futuramente. Bom, e agora vamos falar do assunto que eu mencionei no início do vídeo, que seria a utilização de peças paralelas, tá? Vamos trocar uma ideia aí e vocês vão entender um pouco melhor a minha opinião, o que eu acho aí a respeito desses componentes. Bom, então vamos falar de peça paralela, né? Como vocês viram aí na manutenção, eu estou usando as peças originais e as que não são originais, que nem os rolamentos, eu estou usando produtos de primeira linha. E por quê? A gente tem uma cultura aqui no Brasil de que geralmente peça paralela, peça genérica não presta, não tem qualidade, tá? Então, isso é uma coisa ruim, porque não é uma afirmativa verdadeira, tá? Nem sempre a peça paralela ela não tem qualidade. Só que o que acontece? Eu acho que o problema da peça paralela está mais na falta de diálogo entre mecânico e o consumidor, entre o cliente, do que na questão da própria peça, tá? Como eu disse, existe excelentes peças paralelas com qualidade, tá? Porém, essa pragmática de que peça paralela não presta acaba ferrando tudo. E por que eu digo isso? Às vezes chega um cliente numa oficina, tá? E tô com esse equipamento aqui. Você vai lá, faz o orçamento. Vamos supor que você orçou peça original. Aí o cliente vira para você e fala: nossa, mas fulano ali me cobrou metade desse valor para fazer o serviço. Aí você pergunta para ele: que peça que ele está usando? Ele está usando uma peça original? Está usando uma peça paralela? Ah, não sei. Ele falou que me conserta por tanto. Então, o cliente geralmente ele é leigo, tá? Ele não quer saber de peça paralela, de peça original. Ele quer o equipamento consertado com qualidade e com garantia. E aí, essa coisa obscura, essa falta de informação, pode gerar confusão, tá? Então, a minha ideia, a mensagem que eu quero passar é assim: seja sempre honesto com o seu cliente, tá? Como é que funcionava quando eu trabalhava com a oficina? Chegou o equipamento, dava o orçamento. Peça paralela, peça original. A mão de obra é igual para os dois, tá? Ah, mas peça paralela, quanto você me dá de garantia? Dependendo da marca que você for trabalhar, é a mesma garantia de uma peça original, tá? O fornecedor, o fabricante, ele te dá essa mesma garantia. Então, aí fica a critério do cliente. Alguns preferem a original, tá? E outros, por questão de preço, pode usar a paralela. E aí, como é que a gente procede? Faz o seguinte, para você não ter problema de maneira alguma. Por quê? Se porventura você montou com uma peça paralela e o cliente levou esse equipamento e deu algum problema, às vezes não é nem questão da peça, que não foi problema da peça que não tinha qualidade, às vezes um vacilo que ele deu lá, não colocou óleo, o motor fundiu, ou então às vezes é outra coisa, não é nem a peça que você substituiu, e de repente ele pega esse equipamento e leva numa outra oficina, ou numa concessionária. De repente é um equipamento da Steel, num determinado momento ele levou para você, mas depois apresentou defeito e ele levou. Quando chega lá, a primeira coisa
quem for desmontar vai olhar, vai ver, ó, mas peraí, essa peça aqui não é original, tá? Esse fulano que está abrindo o equipamento ali, ele não sabe da história, ele não vai saber se foi com a aprovação do cliente, se não foi com a aprovação do cliente, entendeu? Se você foi sincero e falou para o teu cliente, se ele estava ciente da peça que você utilizou, não vai ter problema nenhum. Agora, se de repente você fez a manutenção e não passou para ele que você ia usar uma peça paralela, aí a coisa complica um pouco. Por quê? Ele vai achar que você enganou ele, tá? Que ele queria, independente do valor, ele não vai nem querer saber se ele pagou mais ou se ele pagou menos. Ele vai querer criar caso por causa da peça que não é original, tá? Então, existe sim peça paralela de qualidade, tá? Como é que eu faço? Da forma que eu estou falando. Eu faço os 2 orçamentos, explico a situação, tiro todas as dúvidas. Ó, é a mesma garantia, essa peça aqui é boa, é peça que eu já usei, então beleza? Aí vai entrar a tua vivência, vai entrar a tua experiência, porque peça existe diversos fabricantes, tá? Ó, fabricantes que eu já utilizei e não tive problema. Raisman, a Raisman fabrica peças paralelas. Eles têm a linha de equipamento deles e também produzem peça paralela para diversas outras marcas, tanto linha Casa e Jardim quanto linha Náutica, tá? A ITC também é uma empresa antiga que é linha Casa e Jardim, roçadeira, motosserra. Eles também têm a linha de equipamento deles e produzem peças paralelas, tá? Então isso aí vai depender da vivência da marca de cada um, porque cada dia surgem marcas novas e aí conforme você vai usando, você sabe, ó, essa é boa, essa não é boa, essa aguenta, essa não aguenta, tá? Mas seja sempre sincero com o teu cliente. Ele optou pela peça paralela? Não tem problema, documenta isso, tá? Seja na ordem de serviço, seja na nota fiscal, coloca lá descrito, tá? Ó, para você e ele ter a segurança de que ambos estão falando a verdade um para o outro e ninguém ali tá de laranja, entendeu? Tá tudo documentado, faz ele dar um vistinho, fica com uma cópia para você e tem certeza que você não vai ter problema, tá? E dependendo da marca, é como eu disse, tem peça paralela de qualidade, você não vai ter problema, você sabe disso, você pode garantir o serviço, tá? O que não pode é essa falta de informação. Por quê? Se dá o problema e ele traz para você, tudo bem, você vai resolver, está dentro da garantia, você aciona a garantia, troca a peça, libera teu cliente e vai embora. Se de repente ele leva para outro e a peça não é original, aí vai ter toda aquela conversa e a tua oficina fica de ruim. Então, sempre às claras e tudo não vai ter problema. Então, como eu disse, tem situações e tem situações. Nesse caso aqui, eu optei em fazer com tudo original porque eu vou passar o equipamento para frente, tá? Então, funciona assim. Se minha intenção é passar ele para frente, se eu chego para alguém e falo, ó, eu fiz o motor dela tal, ah, mas você usou peça paralela? Ah, foi usado peça paralela. Ah, então, por quê? Porque existe essa história de que peça paralela não presta, tá? Então já queimaria o negócio só pelo fato de estar usando peça paralela. Dependendo do grau de conhecimento do cliente, tudo bem. Tem uns que aceitam, vai de boa, mas infelizmente funciona assim aqui. Então eu optei fazer tudo com peça original. Por quê? Não, ó, o motor foi feito, tudo peça original. Isso está sendo documentado nos vídeos, ou seja, qualquer um vai ver o serviço que está sendo feito, as peças que foram utilizadas, tá? E depois eu não sei a história do equipamento lá para frente. De repente eu passo ele para frente, essa pessoa passa para uma outra pessoa, aí dá algum problema, leva numa oficina, ah, não, mas ó, foi utilizada peça que não é original. Aí um vai falar para o outro, ah, você me vendeu um negócio que não estava com peça original, aí deu problema, e de repente como é que você vai saber a história real? Você não vai saber se foi um cliente que de repente não colocou óleo, ou que de repente utilizou o equipamento de uma forma que não devia, e aí no fim acaba chegando em você, você acaba ficando de ruim, beleza? Então, por esse motivo, estou usando tudo original. Como eu disse, isso aí vai variar no teu dia a dia. Você vai conhecer as peças, você vai conhecer os seus fornecedores, eles vão te... Porque assim, ninguém abre uma indústria, tá? Que nem para fazer esse tipo de componente, não é uma coisinha que você faz no fundo de casa. Você tem que ter uma indústria, você tem que ter equipamento, você tem que ter um controle de qualidade, porque são equipamentos que trabalham sobre pressão, sobre temperatura, tá? Então eu acredito, o cara que entra nesse ramo, ele tem que
oferecer um mínimo de qualidade, tá? Senão não vai funcionar, ele vai abrir as portas e em pouco tempo ele quebra. Então essas empresas que eu mencionei são empresas que já estão aí no mercado, ó, faz tempo. É empresa que desenvolve, é empresa que tem estrutura, tá? Então, mesmo sendo peça paralela, não quer dizer que ela não tem qualidade. Então aqui a gente finaliza esse vídeo, mais um videozinho da roçadeirinha aí, agora a gente já conhece as peças. Vamos montar, tá? E nos próximos vídeos aí a gente vai dar continuidade. O próximo vídeo vai ser da limpeza dos demais itens que não vão ser trocados, né? A gente vai a limpeza externa, tá? O pessoal me pergunta muito o que eu uso para limpar por fora, carcaça, como é que eu lavo. A gente vai seguir nessa linha e depois a montagem propriamente dita para a gente fazer o equipamento funcionar o mais breve possível. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixa seu joinha aí pra gente e até a próxima.